Entrando nessa parte de ciência de dados, na verdade, a gente tem os prós e os contras, né? Pensando principalmente em modelos de machine learning, de inteligência artificial, eu acho que da mesma forma que eles podem ser excelentes em ajudar a gente a combater, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que eles podem propagar. Por que eu tô falando isso? A gente tem bastante estudo na nutrição humana, veterinária nem tanto, tentando aliar, principalmente machine learning, à nutrição. Então, auxiliar numa formulação de uma dieta ou auxiliar na escolha de uma dieta já pronta para um determinado paciente, ou um modelo preditivo de riscos nutricionais. Isso pode ajudar bastante que um profissional qualificado consiga tomar as melhores decisões para o seu paciente. Ao mesmo tempo, a gente tem 1 milhão de modelos de inteligência artificial que são baseados principalmente em conhecimentos encontrados na internet. Então, podem ter conhecimentos muito bons e conhecimentos muito ruins, e estão acessíveis para qualquer pessoa. E quanto às universidades? Você acha que os professores estão preparados? Eles têm se atualizado? Eles têm trazido informações? Eles estão sabendo diferenciar e ensinar até, né? Se está tendo disciplinas que ensinam a gente a relacionar melhor? Como está a sua visão? Eu acho que isso também varia bastante. Uma questão que a gente tem é que não apenas a capacidade dessas ferramentas aumentou bastante nos últimos anos, aumentou muito rápido nos últimos anos, mas também o acesso a essas ferramentas aumentou muito. E foi de uma hora para outra, sendo que qualquer processo em qualquer universidade não acontece de uma hora para outra e nem deveria acontecer. Então eu acho que a gente está passando por um período de adaptação. Eu vejo cada vez mais professores indo atrás disso, oferecendo cursos, oferecendo aprimoramentos nisso, mas é um processo demorado, não deixa de ser. Então, acho que existe uma abertura na comunidade acadêmica, nas universidades, mas acho que é algo que vai demorar um pouco para a gente conseguir se adaptar. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Oi pessoal, eu sou a Stephanie Teodoro e hoje a gente está aqui para mais um episódio do Pet Food Podcast. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a Laís Cotrim. A Laís ela é médica veterinária, formada pela FMVZ USP, tem mestrado em nutrição e produção animal pela mesma instituição e também atualmente ela faz doutorado no programa, né, da FMVZ USP e possui MBA em Data Science e Analytics pela USP Exalc. Então esse é um grande diferencial que a Laís tem para trazer para a gente. Hoje vai ser o foco da nossa conversa. Obrigada, Laís, por aceitar o nosso convite e participar com a gente desse mais um episódio. Eu que agradeço pelo convite. Então, Laís, só para a gente correlacionar, antes de tudo, explica para a gente como que foi a sua trajetória até chegar na nutrição de pet, em que momento veio esse interesse de estudar, fazer esse MBA, correlacionar com essa área de data science, como que isso tudo entrou na sua história? Bom, a nutrição pet, eu comecei a me interessar lá pelo eu comecei a me interessar pela nutrição pet lá pelo meio da faculdade. 5º semestre a gente vai para Pirassununga, e aí tem mais disciplinas de nutrição, incluindo nutrição de cães e gatos, professor Bruneto na época.
E eu gostei muito das aulas, eu percebi que eu estava muito interessada nos assuntos, e desde então eu passei a querer me aprofundar mais no tema. Eu acho que é uma área que, por mais que todo mundo queira opinar, goste de estudar, ainda tem muita controvérsia, ainda tem muita fake news, e eu acho que isso me atrai um pouco, eu gosto de uns temas um pouquinho mais polêmicos. Então, desde então, eu passei a me interessar, passei a acompanhar o CPEM, primeiro só acompanhando o grupo, quando eles publicavam alguma coisa. Eventualmente, conversei com o professor Márcio para participar de estágios, e daí saiu um mestrado. E aí, desde então, eu tenho me dedicado à área. Sobre a ciência de dados, na verdade, antes de eu entrar na faculdade de veterinária, uma das minhas opções era ciência da computação, sempre gostei bastante dessa parte. Sempre tive um grande interesse, gostava de programar. E o meu pai também é dessa área, então acho que deu uma influenciada. Mas acabou que quando eu tive que escolher entre veterinária e alguma coisa mais voltada para dados, para computação, eu optei pela veterinária. No meu primeiro ano de mestrado, meu orientador, professor Tiago, incentivou que a gente buscasse os MBAs da Exalc, como a gente tem uma facilidade de acesso, como existe até possibilidade de bolsa para os pós-graduandos. Ele orientou que quem tivesse interesse poderia buscar esses cursos. E aí eu vi uma oportunidade de me aprofundar em um assunto que, que eu gostava e que eu tinha deixado meio de lado. E aí, desde então, eu tenho tentado me aprofundar nessa disciplina e tentado trazê-la um pouquinho para a nutrição de cães e gatos. Muito interessante. Você falou duas coisas bem legais durante a sua conversa sobre os mitos, né? Hoje a gente vê muitos mitos durante a nutrição. E eu não falo nem só da nutrição pet, né? A nutrição de uma forma geral, até a nutrição humana, né? Todo mundo acha que sabe um pouquinho. Então, pensando nisso, hoje vamos focar nesse primeiro assunto. O que que você acha, né, que é o maior mito que a gente tem na nutrição, né? Pensando no tutor, em colegas, veterinários ou tecnistas, né? Onde você acha que tem a maior problemática, né, dessas teorias? Eu acho que é até complicado a gente pensar em qual é o maior mito, porque o que não é um grande mito na nutrição, né? Mas se eu tivesse que selecionar um atualmente, é simplesmente a ideia de que existe uma única dieta que é melhor para todo mundo. Que existe um único protocolo que você pode seguir para qualquer animal, ele vai se adaptar. E aí o que eu estou dizendo é a categoria da ração, se é uma ração ou uma alimentação caseira. A gente vem de um momento em que é comum a gente vilanizar alguns alimentos ou colocar alguns alimentos num pedestal. Isso, tanto na nutrição humana quanto na nutrição animal, acaba refletindo. E isso acaba vazando, às vezes, até para os nossos colegas veterinários, quando eles vão fazer algum tipo de recomendação. Então, o que eu estou dizendo tem veterinário, tem responsável por animais que é completamente contra a dieta caseira ou completamente contra a ração. Não posso usar isso para nenhum dos meus animais, ou tenho que usar isso para todos os meus animais. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu acho que é principalmente isso, a parte de recorrer a extremos dentro da nutrição animal. Tudo pode ou tudo não pode. Sim, justamente, eu concordo plenamente. E eu ainda acrescento que eu acho que uma coisa que a gente vê bastante é adição de suplemento, né? Então todo mundo vai para um atendimento achando que vai ter uma pílula mágica que vai solucionar o problema, né? Então, e não olha para a base.
né? Qual que é a base? A base está completa, a base está equilibrada, né? A base está com uma boa procedência, né? Além disso, né? Esse conjunto está correto? Depois a gente pensa em suplementação, né? E o que a gente vê hoje é o contrário, né? O responsável ele vai para o atendimento, um colega, o animal não está bem, ele não tem alguma alteração que não foi realmente investigada a fundo, mas já está com 5 suplementos a mais. Sim. Isso que você falou nossa, é muito importante, porque é algo que, inclusive, eu tento passar para os estagiários, para os alunos de C, quando vêm me procurar também, é justamente essa questão. Não adianta você dar um monte de suplemento se a base está errada, ou se o animal tem uma alteração clínica muito importante que vai impedir que ele use aquele suplemento de qualquer forma. E até vindo de uma questão que, às vezes, você pega aquele animal que é, sei lá, um doente renal, estágio 3, que já tá com a alimentação renal, tá fazendo fluidoterapia 2 vezes por semana, tá tomando antiemético, tá tomando quelante de fósforo, e às vezes é aquele gato super complicado para o responsável manipular. Então, até que ponto é interessante para esse gato ter mais suplementos, você dar mais manipulações para ele? Até que ponto o estresse que ele vai passar para isso vai compensar qualquer possível benefício do suplemento? Claro, tem suplemento que pode ser benéfico, dependendo do caso, e que aí a gente vai acabar orientando, mesmo que seja um estresse para o responsável para o animal, mas tem suplemento que, sinceramente, a depender do caso, eu deixo passar. Não, é bem isso mesmo. E juntando com essa com esse seu conhecimento aprofundado na ciência de dados, como que você acha que a gente pode olhar para o futuro, né? E que essa tecnologia, esse conhecimento pode nos ajudar, né, a combater esses mitos, essa desinformação? Entrando nessa parte de ciência de dados, na verdade, a gente tem os prós e os contras, né? Pensando principalmente em modelos de machine learning, de inteligência artificial, eu acho que da mesma forma que eles podem ser excelentes em ajudar a gente a combater, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que eles podem propagar. Por que eu estou falando isso? A gente a gente tem bastante estudo na nutrição humana, veterinária nem tanto, tentando aliar, principalmente machine learning, à nutrição. Então, auxiliar numa formulação de uma dieta ou auxiliar na escolha de uma dieta já pronta para um determinado paciente, ou um modelo preditivo de riscos nutricionais. Isso pode ajudar bastante que um profissional qualificado consiga tomar as melhores decisões para o seu paciente. Ao mesmo tempo, a gente tem 1 milhão de modelos de inteligência artificial que são baseados principalmente em conhecimentos encontrados na internet. Então, podem ter conhecimentos muito bons e conhecimentos muito ruins, e estão acessíveis para qualquer pessoa que apareça, que pergunte. Então, quem já fez o teste aí de veterinário, de perguntar alguma coisa da nossa área para um modelo de inteligência artificial, provavelmente já se deparou com alguma informação muito errada que poderia ser passada para uma pessoa que não tem conhecimento para entender que essa informação é errada. Justamente. E, né, já que você falou da informação errada, e a gente está falando, né, de atualidade, de inteligência artificial, de ciências de dados, como você vê isso como um risco para a sociedade, né? Assim, quais são as suas o seu critério assim para entender como que isso pode ser verdade, pode ser ruim? Existe uma forma mais aprofundada da gente conseguir diferenciar? Aí a gente passa para a necessidade de supervisão humana para que a ferramenta seja sempre submetida a um crivo humano em algum grau de supervisão, né? É até uma frase que o pessoal às vezes
menciona, mas parafraseando, se uma máquina não tem como ser responsabilizada por uma ação, ela não deveria tomar uma decisão. Então, eu acho que a parte mais importante é realmente a gente entender que qualquer ferramenta de dados, de computação, de machine learning, de qualquer coisa, tá lá para auxiliar, mas nunca para tomar uma decisão final. Você pode colocar em um modelo, fazer um modelinho, por exemplo, para avaliar risco nutricional de um paciente, necessidade de suplementação de um paciente. E ele pode te dar um indicativo, por exemplo, mas ele nunca poderia fazer isso sozinho, sem que um veterinário acompanhasse. Da mesma forma, você pode ter uma ferramenta para dar dicas de nutrição, para falar sobre nutrição, falar fatos sobre nutrição. Você pode fazer um treinamento de uma ferramenta para isso. Só que ela precisa ser constantemente monitorada para garantir que as perguntas que estão sendo feitas são respondidas baseadas em fatos. Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. Justamente. E é aí que é onde a gente entra, né? É onde a gente, com mestrado, com doutorado, que trabalha na pesquisa, está atuando. E é onde eu vejo que as pessoas não levam tão a sério às vezes. Mas é aí que vai fazer o diferencial, porque a gente está atuando de frente, né? A gente vai lá, faz a pesquisa, avalia os dados, interpreta o resultado, escreve, né? Então, uma vez eu ouvi numa banca de que a gente só finaliza uma pesquisa quando ela é publicada, né? Então, quando a gente divide com a sociedade. Então, a gente passa por todas as etapas e ainda divide o conhecimento com a sociedade. E isso, para mim, é o que mais importante, é o que mais importa, né? Então, porque é aí que a gente chega na ciência baseada em evidência. Então, não Sim. adianta só a gente ter ali, né? Como você acabou de dizer, uma máquina que vai expressar o conhecimento dela, que ninguém julga se é verdade ou não, mas que tem por trás um ser humano estudado, né, com um conhecimento prévio, que vai poder dizer, olha, isso realmente está correto ou não está correto, né? Então, eu acho que é aí que a gente tem que levar em consideração a nossa atuação, né? Então, é para isso que a gente está ali. Claro que a ciência, a tecnologia, né, a ciência de dados, ela é importante, mas a gente não pode esquecer a nossa base, né? O nosso conhecimento está acima de tudo, né? Eu acho que essa é a grande beleza do movimento. Sim. E é isso que você comentou, é muito interessante, porque hoje em dia é muito acessível você fazer um modelo preditivo, você rodar uma estatística, você fazer qualquer coisa com dados, e você tem dados disponíveis, sabendo procurar. O que significa na prática que qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de estatística, de programação, poderia rodar um teste estatístico para achar uma associação, procurar associações entre x e y variáveis, incluindo na nutrição. Mas aí o que diferencia esse tipo de pesquisa freestyle, digamos assim, de uma pesquisa séria, de um dado científico bem interpretado, é justamente o conhecimento que se tem por trás, é o trabalho do pesquisador de se atualizar, de entender, de olhar para aqueles resultados e pensar, nossa, achei uma associação de uma dieta X com uma doença. Então, por exemplo, uma pessoa pode só fazer um teste e encontrar uma associação entre a dieta X e uma doença. E aí cabe ao pesquisador olhar para esse tipo de associação e pensar em hipóteses que expliquem isso, não apenas declarar que existe essa associação, então a tal da dieta causa a tal da doença.
mas sim entender, existe uma correlação, existe um motivo pelo qual animais com essa doença estariam usando mais dessa dieta, mais desse suplemento, mais de qualquer coisa. Então, e é nesse ponto que que o pesquisador brilha, é nesse ponto que o pesquisador tem uma responsabilidade de interpretar esses dados e trazer uma interpretação fidedigna para a sociedade. É justamente isso. E você trabalhou com isso no seu mestrado? Não. Qual foi o seu mestrado? O meu mestrado foi com metabolismo e microbiota de doentes renais crônicos, cães e gatos. Então, ela, por mais que, obviamente, exista uma abordagem estatística aqui, o ponto foi principalmente caracterizar metabolômica, lipidômica e microbiota de cães e gatos com doença renal crônica. Porém, no doutorado, eu estou tentando trazer um pouquinho mais para a área de ciência de dados, de modelos de E o que você machine está learning. fazendo? Conta pra gente um pouquinho. De forma bem superficial. Atualmente, a gente está estudando alguns modelos preditivos para a composição corporal dos animais, Ah, de que uma forma que legal. possa auxiliar os veterinários no futuro, né, a ter a aferir a composição corporal de uma forma mais simples e prática. Que bom. E você acha que avaliar esse histórico, né? Se a gente usar o passado, né? O que a gente tem de dados já relacionados com os pacientes sobre nutrição, a gente vai conseguir prever algumas respostas mais aplicadas, né? Principalmente assim, pensando, por exemplo, você disse de composição corporal. Se a gente consegue correlacionar a composição corporal com alguma doença, se um animal mais magro ou com uma condição, um score muscular mais baixo, a gente consegue entender se no futuro ele vai ter uma predisposição maior para alguma doença ou um pior prognóstico. Sim, a gente atualmente tem capacidade de fazer esse tipo de modelo, então, alimentar um modelo de machine learning para um modelo preditivo, né, com diversas características, um estudo retrospectivo de diversos animais, para entender se existe alguma associação, algum risco aumentado em determinados parâmetros. E a gente, assim, tem se publicado pesquisas com isso, pesquisas para associar esses riscos. Tem se eu não me engano, que é o hipercortisolismo, né? Que o modelo. Eu teria que verificar, mas se eu não me engano, é hipercortisolismo. E um modelo que teve um padrão de acerto parecido com o teste de supressão. Então, utilizando características clínicas, utilizando testes laboratoriais mais simples, às vezes você consegue chegar a um nível de acurácia similar ao de um teste padrão ouro. Claro, isso é algo que a gente é bem no início, e acho que a principal limitação é a necessidade de um grande volume de dados, né? Então, você não pode pegar 10 animais e alimentar no MEIA e falar que é o modelo preditivo. Você, em geral, precisa de um histórico muito grande de dados para encontrar uma associação, ainda mais quando você está trabalhando com muitas variáveis. Mas pensando em grandes hospitais, pensando em uma integração de dados, são ferramentas que podem ser eventualmente desenvolvidas. E você vê que o pesquisador hoje ele está aberto a isso? Ou ele ainda tem um pouco mais de medo, assim, de dividir os dados ou de acreditar naquele modelo? Como que você está vendo a realidade dos alunos hoje na pesquisa? Eu acho que é bem variada a resposta dos pesquisadores, dos alunos, de todo mundo, né? Tanto em questão a confiança na técnica, quanto em questão até de familiaridade com ela. E não são coisas necessariamente. Não são coisas necessariamente correlacionadas, né? Tem gente que tem familiaridade, que compreende até
a parte teórica, né, do assunto e não tem confiança em aplicar isso. Da mesma forma que tem gente que não entende e acha que é uma grande inovação, e acredita que é uma grande inovação. Então, assim, eu vejo respostas bem mistas em relação a isso. E quanto às universidades? Você acha que os professores estão preparados? Eles têm se atualizado? Eles têm trazido informações? Eles estão sabendo diferenciar e ensinar até, né? Se está tendo disciplinas que ensinam a gente a relacionar melhor? Como está a sua visão? Eu acho que isso também varia bastante. Uma questão que a gente tem é que não apenas a capacidade dessas ferramentas aumentou bastante nos últimos anos, aumentou muito rápido nos últimos anos, mas também o acesso a essas ferramentas aumentou muito. E foi de uma hora para outra, sendo que qualquer processo em qualquer universidade não acontece de uma hora para outra e nem deveria acontecer. Então eu acho que a gente está passando por um período de adaptação. Eu vejo cada vez mais professores indo atrás disso, oferecendo cursos, oferecendo aprimoramentos nisso. Mas é um processo demorado, não deixa de ser. Então, acho que existe uma abertura na comunidade acadêmica, nas universidades, mas acho que é algo que vai demorar um pouco para a gente conseguir se adaptar. Não, eu do outro lado, né, do cenário, estando na universidade, eu digo que para mim eu ainda acho que é muito difícil, sabe? Porque a gente não aprende. A gente tem que Sim, meio que ser autodidata, ir atrás da informação, e cada dia chega uma IA nova, uma ferramenta nova, uma tecnologia diferente, né? E tudo a gente está aprendendo meio que sozinho, né? Ninguém está ensinando a gente como que faz ou deixa de fazer. Só que eu acho que a gente tem tanto para correlacionar com a nutrição, tanto, né? A gente tem todas as ômicas aí, que é tudo muito novo, né? Que a gente também ainda não sabe muito conhecimento, não consegue entender diretamente, né? Como se correlacionam os dados, quem que influencia quem. E tendo esse banco de dados, eu sei que tem muitos grupos de pesquisa que trabalham profundamente nisso, que tem um banco de dados gigantesco, e eles estão tentando, né, trazer para a gente novas informações, atualidades, mas isso é muito novo, né, e é difícil da gente interpretar ainda. Então eu vejo sim, que a gente ainda está passando por um processo de muita transformação. sim. E E é uma situação difícil, né? Porque você vai pedir para um professor que estuda qualquer outra área, é um veterinário, é um especialista em nutrição, por exemplo, como você, é uma pessoa de outra área que do nada tem que aprender a lidar com uma ferramenta de computação. E não apenas isso, tem que lidar com alunos aprendendo a lidar com a mesma ferramenta. E às vezes esses alunos começaram a estudar antes sobre isso. E é Então é muito uma mais sinuca de bico, rápido o imagino, né? conhecimento de Claro. vocês. Sim. Então, é muito difícil. Realmente, eu estou vendo que a gente está passando por uma fase de muitos desafios na pesquisa, Sim. tanto pela falta de recurso quanto pela alta intensidade de informação, né? E que muda muito rápido. Isso me preocupa e me deixa um pouco, Sim. né, assim, nervosa, ansiosa, porque tá chegando uma informação muito rápido, a todo momento, de todos os lados, e fica realmente difícil para o responsável, né, que é mais leigo, diferenciar o que é verdade e o que é certo, né? Então, Sim. eu super entendo, eu concordo que a internet está aí para uma boa causa, né, para nos ajudar, mas também nos prejudicar um pouco, porque são tantas informações que fica muito difícil da gente selecionar. Sim. Né? Essa questão das informações é muito complicada mesmo. E é algo que não acho que tenha previsão de melhora, infelizmente. Não Acho que a é? tendência é terem cada vez mais acesso, cada vez mais ferramenta e cada vez mais dificuldade de identificar o que foi feito por um humano
ou o que foi feito por uma IA, e entre o que foi feito por uma IA, o que foi feito com responsabilidade ou sem responsabilidade. Houve um tempo que era muito fácil, por exemplo, pensando em geração de imagens, você entender que uma imagem era de IA. Houve um tempo que a IA não sabia fazer mão. Agora a IA faz mão. Da mesma forma, houve um tempo que textos feitos por IA eram muito identificáveis, e hoje em dia nem tanto. Justamente. Eu acho, me preocupa um pouco, me preocupa bastante, mas eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a se atualizar, a conhecer mais, né, a julgar mais, e por isso que a gente estuda tanto, né, e a gente tem que continuar estudando e se atualizando para poder ser a fonte de atualização da sociedade, né? Porque eu Sim, acho que é nossa responsabilidade. Nós, como sim, pesquisadores, como cientistas, nós temos a informação um pouco mais acessível, né? A informação correta. sim, Então, é nossa informação, nosso dever vir aqui, por exemplo, hoje e discutir sobre isso, né? sim. E trazer o que é a informação correta. Então, eu acho que a grande mensagem desse episódio hoje é: tomem cuidado onde vão pesquisar a informação, como vão pesquisar, né? Não é toda IA que vai te dar uma resposta correta, não é todo vídeo que está na internet que é verdadeiro. Então, justamente ficar antenado, mas sempre com um pé atrás, né? Então, estar sempre se atualizando, mas não acreditar em tudo. Porque, infelizmente, não vou dizer que é um local sem lei, porque tem a sua lei, mas é um pouco mais difícil de monitorar. E por enquanto, assim, por mais que a gente tenha tido alguns avanços em legislação ao longo, tipo, no mundo no geral, ainda é algo muito pouco regulamentado. Não é algo, da mesma forma que a universidade não tem tempo hábil para se adaptar tão rápido quanto a IA tem se adaptado, a legislação tem menos tempo ainda, tem menos capacidade ainda de acompanhar essa evolução, né? Sim, e é o tempo todo, né? É o tempo Sim, todo mudando. É algo muito difícil, realmente. É muito difícil de acompanhar. isso me E preocupa pensando também. na nutrição, Laís, se você tivesse que escolher um tema, assim, né? Seu sonho, você pudesse escolher um tema para você investigar na nutrição que você pudesse correlacionar com a ciência de dados. E você fosse a referência a descobrir sobre isso, qual seria? Nossa. Eu acho que eu tendo muito para a parte de ferramentas diagnósticas, aí, pensando em. Não necessariamente ferramentas diagnósticas, mas ferramentas de auxílio nutricional. Ferramentas de identificar qual é a melhor dieta, por exemplo, identificar, pensando no diagnóstico daquele animal, na individualidade daquele animal, se eu consigo ter algo que facilite a escolha, algo que ajude. Isso ou a parte de divulgação científica também. Você falou uma De coisa ter uma. muito legal, que é o termo individualidade, né? A gente começou conversando sobre um grande mito que era, né, uma única dieta estar disponível para todos os animais ou ser proibida para todos os animais. E eu acho que essa é um grande tema que cada vez mais está sendo desenvolvido, que é a individualização do animal, né? Sim. A gente tem diversas dietas, a gente tem diversas formulações, mas o que é importante realmente? A individualização, né? Sim. Por que a gente fala que quando a gente vai no nutricionista, né? Ai, me passa a sua dieta aí que eu vou também fazer para perder peso. E não funciona. É justamente por Uhum. isso. Sim. É porque cada ser humano tem a sua necessidade nutricional, tem o seu gasto energético, né? O seu nível de atividade. O animal é a mesma coisa. Sim. E ainda no ser humano, quando a gente está falando de um ser humano adulto, a, ainda é algo que ele pode decidir por si mesmo. No animal, você ainda tem que levar em consideração
todo o ambiente da família. Não que no humano não tenha a questão do ambiente, né? Mas o animal não vai tomar as decisões por si próprio. Ele não vai optar pela dieta que é melhor para ele fisiologicamente. Ele depende de ter uma família, um seu responsável, para fazer essas escolhas, essa dieta. E às vezes o que faz mais sentido para o caso clínico do animal não faz sentido para a rotina da família. E é algo que às vezes a gente tem que fazer algumas concessões, porque não adianta você fazer uma prescrição maravilhosa, 100% perfeita para aquele animal, que não vai ser seguida porque porque o responsável tem dificuldade de dar um comprimido, ou porque ele não entendeu uma orientação, ou simplesmente porque a forma como foi prescrito não cabe na rotina da família. É justamente isso. Realmente é o feeling, né? É o feeling que o clínico, que o zootecnista, que o profissional tem que ter, né? Então, Sim, isso é conhecer a algo que... rotina do responsável, né? A individualização do paciente, o comportamento, como ele come, como ele interage com a família, né? E com isso montar com um pouquinho de sentimento ali, o feeling com... Sim. E esse grau de empatia, às vezes, não é algo que pode ser replicado por uma ferramenta. É algo que a gente tem que botar a mão na massa para entender e pensar na melhor forma para aquele animal, para aquela família. É isso mesmo. Não é protocolo, né? Quando a gente lida com saúde. Exato. O protocolo, ele ajuda a nos guiar, mas ele não é ativo na prática, né? E eu acho que essa é a grande diferença que muitos profissionais não conseguem entender, né? Sim. Laís, nossa, que conversa boa. O que você deixa de mensagem para o nosso ouvinte? De tudo que a gente conversou sobre desafios, sobre mitos, sobre ciências de dado, o responsável, a individualização, né? A gente passou por vários momentos aí. Deixa uma mensagem final. Como que você acha que a gente tem que olhar para as nossas informações daqui para frente? Acho que boa parte dessa conversa ela foi tomada justamente por essa questão do acesso cada vez maior tanto a informações quanto a desinformações. Então, acho que a principal questão independente de se a pessoa é um estudante veterinário, um veterinário formado há 40 anos, é muito importante se manter atualizado, buscar por fontes confiáveis, entender que existe a possibilidade de um auxílio de ferramentas computacionais, mas que elas não podem nunca tomar uma decisão ou substituir o conhecimento técnico e o que você comentou do feeling de um profissional estudado que se dedicou a vida inteira para isso. É isso aí. Obrigada, viu, Laís? Obrigada por aceitar o nosso convite, por participar, dar o seu tempo e o seu conhecimento. E nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.